Fala, minha turma! Como é que tá vocês? Tudo bem? Gente, meu nome é Alan, sou administrador aqui do canal Alan Show 10 e estou aqui mais uma vez, rapaziada, para mais um vídeo de dica e análise referente à rodada 12 do Cartola FC. E como é de costume, vou pedir a vocês mais uma vez, clicou para assistir esse vídeo? Não custa nada, rapaziada, ó, já deixa o like, quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque fazendo assim vocês fortalecem, ó, bastante e ajuda esse ADM a fazer esse canal crescer, esse canal prosperar desde já. Que Deus abençoe cada um de vocês com toda a sorte de bênção. Beleza, rapaziada? Vamos nessa. Meu diretor, roda a vinheta, meu diretor. Vamos pro vídeo. Pronto, turma! Estamos aqui no nosso estúdio 2 para fazer a nossa análise tradicional, rapaziada. É a nossa análise do guarda-roupa, certo? Análise essa que a gente analisa jogo por jogo para chegar a um denominador comum para escalar o nosso time para a rodada de número 12, beleza? Então, essa moldura aqui, essa arte, é só para ilustrar o que é que a gente pensa da rodada, certo? Dos jogos que vamos utilizar para a rodada ou não, beleza, turma? Então, vamos começar com esse jogo aí de Fortaleza e Santos. Vou começar com esse tópico aqui do não vou usar, como é tradicional. E esse jogo de Fortaleza e Santos eu não pretendo usar para a rodada. Mesmo sabendo que é uma rodada com confrontos reduzidos, só teremos 6 jogos válidos para a brincadeira do Cartola essa rodada. Mas esse jogo de Fortaleza e Santos, realmente eu não cogito usar ninguém. Tem alguns nomes que pode até ser jogadores consideráveis, escaláveis para a rodada, como por exemplo Pochettino, o próprio goleiro do Fortaleza, o João Ricardo, eu acho que muita gente vai com ele, certo? Pelo lado do Santos tem o Escobar, que é ótimo para desarme. É um jogador que em 10 jogos tem 41 desarmes. Isso é um número absurdo para um lateral, certo? Gosto muito do nome do Escobar. Tem o Guilherme também, que é jogador para média básica. O Guilherme, atacante do Santos. A lei do ex, tem a lei do ex, que a lei do ex não falha. Principalmente para quem quiser correr por fora aí, que está disputando anual, mensal, turno, Guilherme neles, beleza? Vou tomar meu cafezinho que é de lei. Beleza, gente? Então esse jogo ficará nesse tópico aí, nessa área aí de não vamos usar, beleza? Confesso que tem jogos melhores para a gente explorar. Como eu falei com vocês, um Pochettino, por que não? Certo? Principalmente para quem quer correr por fora. Eu acho que Pochettino, essa rodada, se ele for jogar, muita gente vai com ele, certo? Não vai ser o meu caso, certo? Então, esse jogo, por enquanto, vai ficar nesse tópico aqui do não vamos usar, beleza? Vamos agora para o tópico do talvez eu use. Como eu falei com vocês, é uma rodada de confrontos reduzido. Só nos sobraram agora 5 confrontos para a gente analisar. E o primeiro confronto que vai ficar nessa aba do talvez eu use, esse confronto do Grêmio e Corinthians, certo? Vejo com bons olhos jogadores tanto do lado do Grêmio quanto do lado do Corinthians. Eu acho que um Christian Oliveira do Grêmio é um jogador super escalável, tendo em vista que a defesa do Corinthians é uma defesa fraca, é uma defesa que não passa confiança. Eu acho que esse Dorival Júnior, ele melhorou um pouquinho a parte defensiva do Corinthians, mas o Corinthians não vem atuando bem, certo? A defesa do Corinthians ainda deixa muita falha, mesmo no comando do Dorival Júnior. Então vale a pena sim um Brett White, um Christian Oliveira do time do Grêmio. Cristaldo eu vejo mais como aposta, beleza, galera? E pelo lado do Corinthians, eu vejo com bons olhos a escalação do Memphis Depay, se for jogar. Ele jogou agora pela seleção da Holanda, fez gol, vem motivado. Tem o Rodrigo Garro, que está voltando de lesão. Ele voltou bem, atuou bem contra o Vitória, na minha humilde opinião. Botou a bola na trave de falta, certo? Eu acho que ficou faltando pro Garro nesse jogo a cereja do bolo, que era realmente o gol, certo? Mas eu vejo com bons olhos a escalação do Garro para essa rodada. Cogito escalar ele, tendo em vista que é um jogador para Cartola, ele gera scout. Ele gosta de finalizar de média e de longa distância. É o cobrador de escanteio do Corinthians, de bola parada de perto da área ali. Cobrança de falta. Então vejo sim o Rodrigo Garro como uma boa opção para essa rodada. Beleza? E cogito muito, de verdade, escalar ele. Tem também, né, o Mateuzinho, que é um lateral
ofensivo, mas que marca bastante, desarma muito. Vejo muito potencial nele para essa rodada, tendo em vista principalmente que ele vai ter um duelo ali particular com o Marlon. São dois jogadores de embate, né? Que mete o pé em todas. Então eu acredito que tanto o Marlon quanto o Mateuzinho são ótimos nomes sim para essa rodada de número 12. Beleza, turma? Dito isso, vamos agora para o nosso segundo confronto, beleza? Porque assim, esse jogo de Grêmio e Corinthians, realmente os nomes que eu gosto para a rodada são esses aí. Pelo lado do Grêmio, Marlon, certo? Um Christian Oliveira e um Bright White, acho muito válido. Pelo lado do Corinthians, um Memphis Depay, um Rodrigo Garro e um Mateuzinho. Fora isso aí, confesso a vocês que eu vou procurar correr, viu? Não vou botar chifre nem cabeça de cavalo não, viu? O segundo confronto que eu vou botar nesse tópico do talvez eu use algumas peças é esse jogo de São Paulo e Vasco da Gama. Tem jogadores dos dois lados que são escaláveis, como o Verratti do Vasco, Luciano do São Paulo, certo? A defesa do São Paulo não passa tanta confiança assim, mas eu acho que vale a pena escalar um Arboleda, certo? Pesar a mão não, mas por que não um Enzo Dias se for começar jogando? Ótimo jogador para fantasy, gosto muito do nome do Enzo Dias, beleza? Pelo lado do Vasco da Gama, tem o Paulo Henrique, que vem demonstrando que é um lateral para cartola também. Nesses últimos 3 jogos, ele não gostei da atuação dele, principalmente por cartola, ele não foi bem, mas é um jogador para fantasy sim, pode ir bem contra o São Paulo, certo? Vai ter esse duelo particular também com Enzo Dias, beleza, turma? Com esse, acho que é Lucas Oliveira também, o moleque da base do São Paulo, o moleque arisco. Então, eu acredito que o Paulo Henrique do Vasco tem muito potencial sim, para mesmo perdendo SG, fazer 4 pontos, 5 pontos. Então, eu acho muito válido também, viu? Isso aí, claro, né? Para quem quer correr por fora, eu acho que vale a pena. O Paulo Henrique do Vasco, vale a pena o Verratti também. O Verratti tem bons números, é o principal jogador do Vasco. Eu sempre falo que o Vasco joga para ele. Então, desse confronto aí, cogito sim um Luciano, vejo com bons olhos. A defesa do Vasco é muito fraca, muito vulnerável. Luciano pode imitar sim. Eu acredito que sem Lucas, sem Oscar, sem André Silva, sem Caleri, o protagonista do São Paulo vai ser Luciano. Ele que vai bater falta, ele que vai bater pênalti. Então eu acho muito válido a escalação do Luciano, viu? Para essa rodada aí. Cogito muito de verdade escalar o Luciano. Pelo lado do Vasco, só Verratti e Paulo Henrique. Beleza, turma? Vamos agora para o nosso tópico ali do vou usar, certo? O primeiro jogo que vai para esse tópico aí é esse jogo de Red Bull Bragantino e Bahia. Tem jogadores de ambas as equipes que vale a gente ficar de olho e escalar sim, com certeza. Pelo lado do Red Bull temos o Lucas Barbosa, ótimo para cartola. É um jogador de média básica. Juninho Capixaba dispensa apresentações. Eu não vou falar nada de Juninho Capixaba. Só vou falar a vocês. Só escalem. Ótimo demais. Gosto muito. Para mim, nesse momento, é o melhor lateral para cartola. Certo? Temos o Eduardo Sacha, que pode ir bem contra o Bahia. Gosto do nome do Eduardo Sacha. Isidro Pita contra o Vasco jogou muito. Tá motivado. Se começar jogando, cogito escalar também. Ótimo jogador. Vejo com muito bons olhos a escalação do Isidro Pita e o Pedro Henrique, né? Que é aquele zagueiro que mesmo tomando gol, ele faz 3 pontos, faz 4 pontos. Acho muito válido a escalação também do Pedro Henrique. Claro, gente, ó, sem pesar a mão. Beleza? Porque a gente tem visto aí, eu, por exemplo, outro dia aí jogou, se não me engano, foi São Paulo e Mirassol. Eu dobrei Arboleda e Ferrarese. E fiquei muito chateado, fiquei aborrecido. O São Paulo não segurou SG nem contra o Mirassol. Tudo bem que o Mirassol tem um time arrumadinho, encaixadinho. É um time que ataca muito, mas mesmo assim, o São Paulo decepcionou. Perdeu SG, Ferrarese fez gol contra. Foi um samba do crioulo doido. Não gostei não, turma. Beleza? Então, não pese a mão não, gente. Tem outras opções que a gente pode escalar sem precisar pesar a mão em time nenhum. Beleza? Pelo lado do Bahia tem o Eric Puga, que eu gosto muito desse menino. Esse menino é ótimo para cartola. É um dos principais jogadores do Bahia. Ele é aquele cara que tem o estilo que eu gosto muito. Quando eu jogava
Quando eu jogava campeonato, eu tinha esse mesmo estilo, pegava a bola, eu ia pra cima pra driblar em direção do gol. Eric Pulga tem esse potencial de ir pra cima, de desarmar também, de finalização. Ele tem potencial para gol, tem potencial para assistência. Gosto muito desse menino, esse Eric Pulga do Bahia, viu? Temos também o Luciano Juba, que pode bem, vejo como uma boa aposta. Aposta, turma, aposta, beleza? Essa linha de defesa do Bahia, confesso que para Cartola esse ano, eu não gosto de ninguém, com exceção do Luciano Juba, por ser líder em assistência desse time do Bahia, beleza? Vejo João Lucas com possibilidade de ir bem também. O William José tá motivado, fez 2 gols agora recente, então tá motivado também. É uma boa aposta, principalmente para quem quer correr por fora, aí, seja no anual, no mensal, liga de turno. Um ótimo nome sim, o William José. Beleza, turma? Vamos agora para o nosso segundo jogo, que com certeza iremos usar jogadores dali. Esse jogo de Vitória e Cruzeiro, gente. Eu vou começar falando primeiro do Cruzeiro, porque o Vitória joga em casa, mas para mim o favorito é o Cruzeiro, com certeza. O Cruzeiro tem alguns jogadores que estão vivendo excelente fase, como por exemplo Caio Jorge. Bate, rebate, bate, sobra, rebate. Vai sobrar para quem? Caio Jorge. Ele está naquela fase iluminada. Temos que aproveitar o momento do jogador. Cartola também é isso, a gente aproveitar o momento de cada jogador. Então, já adianto para vocês que Caio Jorge com certeza vai estar no nosso time para a rodada. Para mim, na minha opinião, é o principal atacante para a rodada. Então vou com Caio Jorge com certeza e vou botar a faixa de capitão nele. Já adianto para vocês. Temos também o Matheus Pereira, que vem demonstrando esse ano que é jogador para média básica. Quando ele não faz gol, não dá assistência, ele tem pontuado 4.50, 5 ou 6 pontos. Então vale a pena sim. A escalação também do Matheus Pereira. Beleza? Kaique Bruno, lateral esquerdo do Cruzeiro, tá com a média ótima. Gosto muito dele para essa rodada sim, cogito escalar, gosto muito. E temos também o goleiro Cássio e o lateral direito William. Se o William for jogar, cogito muito escalar também. O William é aquele lateral completo. Ele o passe dele é bom, ele desarma bem sem falta. É aquele jogador ótimo para Cartola, ótimo para o time. Então, se o William for jogar, é outro jogador que eu já adianto para vocês que eu vou escalar com certeza. O Cruzeiro tem potencial para SG essa rodada, por que não? Por que não? E os defensores Mitar. Beleza, turma? Então, pelo lado do Vitória, eu tô fugindo um pouco de Mateuzinho. Ele começou muito bem, demonstrando que era uma boa alternativa para o Cartola para a gente escalar. Mas nesses últimos 4 jogos ele vem muito mal. Não tenho gostado. Para essa rodada do Vitória, eu gosto do nome do Lucas Arcanjo, goleiro. Gosto. O Cruzeiro finaliza bastante. Esse jogo vai ser um jogo de trocação, na minha opinião. Gosto do lateral esquerdo, Jamerson. Ótimo menino. Tem demonstrado que é jogador para Cartola também, tem média básica. E, como aposta, um Renato Kaiser. Cogito escalar ele no meu segundo time, que tô mal no turno, para correr por fora. Acredito que o Renato Kaiser para essa rodada é uma boa aposta, viu? Então, gente, desse confronto aí é basicamente isso. Vamos agora para o último jogo que com certeza iremos explorar. Esse jogo de Galo e Internacional. Atlético Mineiro é super favorito esse jogo. O Internacional não é um time fraco, mas o Internacional vem tomando gol de todo mundo. O jogo de Internacional contra o Mirassol em casa, o jogo nem bem tinha começado. Eu abri o olho, fechei o olho e abri. Quando eu abri, gol do Mirassol. A defesa do Inter vem muito frágil também, gente. Não passa confiança nenhuma. Vejo o Galo com potencial para ganhar esse jogo de 2-1, 3-1. E peças como Hulk, como Rubens, como Rony participando de gol. Então cogito muito escalar um Hulk, com certeza. Cogito até dobrar com Rony, por que não? Rubens, jogador de média básica. É aquele jogador, gente, que é a bola de segurança. Ele, todo jogo, ele vai lhe entregar pelo menos 5 pontos, 4 pontos. Então vale muito a pena. Eu costumo falar que esses jogadores, quando fizer gol, eles vão estourar a pontuação, rapaziada. Porque são jogadores para média básica. Todo jogo, ele vai te entregar. A certeza que a gente tem é que ele não vai negativar. Vai te entregar 3 pontos, ou 4 pontos, ou 5 pontos.
Já teve jogo de Rubens que sem gol, sem assistência, ele pontuou 8 pontos. Então isso é algo absurdo. É jogador que sempre vale a pena a gente escalar, principalmente jogando em casa. Beleza? Então, pelo lado do Galo, temos o Hulk, temos Gustavo Scarpa, temos o Ruben, temos o Rony, que são jogadores super escaláveis essa rodada. Beleza, turma? Pelo lado do Inter, vejo com bons olhos o o Wesley. Vejo com bons olhos, é jogador para média básica também. Mesmo sem gol, sem assistência, ele entrega 5 pontos, 4 pontos. Vale muito a pena também escalar o Wesley. Alan Patrick, um bom nome se for jogar no Cartola, ele nem tá como provável, não sei porquê. Na certa deve estar ou machucado ou suspenso. Se fosse jogar, se fosse o caso dele ir a campo. Gosto muito do nome do Alan Patrick. Nesse momento é o principal jogador do Internacional, certo? Tem cobrança de pênalti, tem cobrança de falta de perto da área, bate escanteio. Então é um ótimo nome também. E do Internacional eu paro por aí, certo? Confesso para vocês que para essa rodada eu não vou escalar ninguém do Inter, não vou, de verdade. Vou focar mais no Galo, no Red Bull Bragantino. Beleza, turma? Então, nossa análise do guarda-roupa tá feito. Vamos agora para o nosso estúdio 3 para escalar nossa seleção para a rodada de número 12, minha galera. Então, rapaziada, estamos aqui no nosso estúdio 3 para agora fazer a escalação da nossa seleção para a rodada de número 12, beleza, rapaziada? Como é de costume, eu vou começar pelas nossas laterais. Mas antes eu quero pedir a vocês, turma, ó, quem ainda não me segue lá no Instagram, galera, turma, dá essa moral aí, pô. Não custa nada também, é de graça. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, clica no link, me segue aqui no Instagram. Depois que eu comecei a fazer os vídeos, meu perfil aqui subiu muito, sou muito grato a você, certo? Primeiramente a Deus, depois a vocês, certo? Por estar me seguindo aqui, estar acompanhando o meu trabalho. Eu conto muito com cada um de vocês, turma, também aqui no meu perfil do Instagram, beleza? Vocês podem perceber aqui que tá tudo completinho aqui, ó. Eu vou puxar aqui, ó, da rodada de número 1, ó, pra cima aqui, ó, escalação de todas as rodadas com times atualizados, certo? Volto a falar com vocês, sigo vários setoristas de vários clubes, então tô sempre bem atualizado. Qualquer mudança que eu for fazer na escalação do nosso time aqui, eu vou estar postando lá no meu Instagram. Então, galera, ó, me siga lá, beleza? Dê essa moral, mais essa moral para esse ADM aqui, tranquilo? Tamo junto? Vamos para a escalação do nosso time. Vou começar aqui com ele, que não pode faltar, Juninho Capixaba. Não analiso nada, só escalem. Temos aqui o Paulo Henrique, bom nome para a rodada, Mateuzinho, Kaique Bruno, gosto muito. Escobar, não vou usar para essa rodada, mas é um bom nome sim para a rodada, por que não? Beleza? Lucas Piton, não tenho essa confiança. Hilary também não. Eu vou ficar aqui, turma, com Kaique Bruno do Cruzeiro, viu? Ótimo jogador. Gosto muito do nome desse menino. Ele tem uma média aqui, ó, de 7,60 pontos. Gosto demais, eu vou com ele para a rodada. Tem potencial para SG também. Então eu vou com Kaique Bruno do Cruzeiro. Beleza? Vamos agora para nossa defesa. Não vou inventar, gente. Eu não vou botar chifre em cabeça de cavalo. Eu tô disputando várias ligas de ponto corrido, liga de anual, de turno, que eu tô bem. Tô em terceiro, tô em quarto, tem liga que eu tô em quinto. Eu não preciso inventar e não vou inventar. Eu vou fazer o básico. A rodada, gente, tá pedindo a gente que faça só o básico. Vamos fazer o básico sem inventar, pra gente ser competitivo, sem desespero. Não adianta a gente querer tirar ponto da rapaziada assim, de uma vez, querer tirar 60 pontos, 50 pontos de uma vez, que não vai rolar. Eu não penso assim, eu não escalo assim, e não vou indicar a vocês que escalem também assim não, viu? E já temos o Arboleda, eu vou com a Arboleda essa rodada com certeza. Aí temos alguns nomes aqui, certo? Eu tô quase indo com esse Júnior Alonso. Gosto do nome dele para a rodada. Confesso que eu não quero dobrar com time nenhum. Sabino é ótimo para Cartola, gosto, certo? O próprio Mancha aqui, ó, do Fortaleza, é legalzinho para Cartola sim, beleza?
Mas eu vou fazer o seguinte, turma. Eu vou com Júnior Alonso. Júnior Alonso tem uma média aqui de 4,17 em 11 jogos. Eu vou com ele, beleza? Eu tô com aquele propósito de não dobrar. É uma rodada enxuta, certo? Não temos tantas opções assim. Então, eu vou com essa linha de defesa aqui. E confesso a vocês que eu gostei muito, viu? Gostei muito. No gol, temos alguns nomes bons. Eu gosto muito do nome do Hugo Souza para a rodada. Gosto muito. O Grêmio vai finalizar bastante. Gosto do nome do Hugo. Gosto do nome também do Thiago Volpe do Grêmio. Gosto sim. Gosto bastante. Certo? Léo Jardim do Vasco. Possa ser que vá bem. Certo? O próprio goleiro Rafael do São Paulo cogito escalar. Porém, eu não queria dobrar com defensor nenhum. Então, dito isso, eu vou por enquanto aqui com o Hugo Souza do Corinthians. Tem potencial para imitar sim o Hugo. É o goleiro da seleção brasileira, vem super motivado. Beleza? Então temos aqui ainda 92 cartoletas para nós gastar. Vamos aqui para o nosso meio de campo. Vou escalar o Garro. Com certeza essa rodada vai ser titular esse jogo. Vai começar jogando. Tem a bola parada. Certo? É um dos principais protagonistas do time do Corinthians. Com certeza vou com ele. Vou também com o Matheus Pereira. E acho um Pochettino escalável. Vila Sante escalável. Mateuzinho como aposta. Scarpa super escalável. Scarpa não vem tão bem esse ano. Mas para essa rodada eu vou apostar no Gustavo Scarpa. Mesmo sabendo que Rubens para média básica é melhor. Nessa rodada eu vou apostar no Gustavo Scarpa, viu turma? Eu tô com aquele feeling que Gustavo Scarpa essa rodada vai bem. No mínimo dá uma assistênciazinha, viu? Vamos agora para o nosso ataque. No nosso ataque eu vou com Caio Jorge sem titubear. É meu capitão. Vou com o Verratti não. Vou com Memphis talvez. Hulk, com certeza eu vou com Hulk. Para essa rodada eu vejo potencial no Hulk, no Rony, no Scarpa, no Ruben. Qualquer um desses aí pode fazer gol sim. Nesse time do Inter que tem tomado gol de todo mundo. Beleza, turma? Gosto da ideia de dobrar Hulk com Rony, gosto sim. Renato Kaiser, como eu falei, boa aposta. Certo? Guilherme dos Santos pode ser que vá bem também. Eric Puga do Bahia, gosto muito desse menino. Olha os números desse menino aqui, rapaziada. Olha os números. Ele tem incríveis aqui, ó. 11 jogos, 2 gols, certo? 18 finalizações. E aqui, ó, várias mitadas, gente, ó. Várias mitadas. Mitada de 15 pontos, de 13 pontos, ó. De 14 pontos. Gosto muito desse menino, certo? Mas vou ficar por enquanto aqui com o Luciano, que vai ser o protagonista do São Paulo, na ausência dos medalhões aí, Lucas Moura, Caleri, André Silva, Oscar. Luciano vai ser o protagonista, beleza? Então gosto muito do nome do Luciano, mas pelo que eu tô vendo aqui, não vai dar pra gente escalar o técnico. Então vamos ter que fazer uma composição aqui, rapaziada. Vamos ter que fazer uma composição para dar pra gente escalar o nosso treinador. Entendeu? Então eu vou ter que tirar o Garro. Vou ter que tirar o Rodrigo Garro. Certo? Vou ter que tirar o Garro. Porque pra gente fazer uma composição para dar pra gente escalar o nosso técnico. Beleza? Então temos outros nomes bons aqui. Eu vou com John John. John John contra o Bahia. Possa ser que John John vá bem. Certo? Eu tô com o sentimento que Garro vai bem também, turma. Mas John John pode ser um ótimo nome. Eu gosto. Gostei muito desse nosso meio de campo aqui. A gente pode fazer isso aqui também. Tirar o Scarpa, botar o Garro para ver como é que fica. Ficou legal, porém não dá para escalar o técnico. O Garro vai ter que sair de qualquer forma, gente. Eu vou com Scarpa. Eu gostei desse meio de campo aqui. Com Gustavo Scarpa, John John e Matheus Pereira. Gostei bastante. E dá pra gente botar aqui, ó, o técnico que a gente quer. Eu vou com Leonardo Jardim. Eu acho que o Cruzeiro ganha do Vitória por 2-1, por 3-1. Certo? Vou com Leonardo Jardim. Caio Jorge é nosso capitão.
Se você quiser saber quem vai ser o nosso reserva e o nosso reserva de luxo, ó, aqui, ó, me siga lá no Instagram, que a rodada fecha quinta, né? Na quarta-feira eu vou postar tudo atualizadinho lá, nosso banco de reserva, o nosso reserva de luxo. Então, gente, me dê essa moral e me siga também aqui no Instagram. Beleza, turma? Conto muito com cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Deus no comando, rapaziada, sempre. Tudo que vocês forem fazer, consagre ao Senhor e tudo dará certo. Beleza? Tamo junto. Bate aqui